Cheguei na Itália e agora com o que eu vou trabalhar? Pois é, gente, muitos de vocês vêm para a Itália, é normal recomeçar, né? A gente começa do zero, mesmo que a gente já tenha o quê? Um trabalho e um histórico lá atrás cheio de bagagens e experiências de trabalho. Mas no momento que você decide imigrar e mudar de país, é claro que isso aí se zera completamente e vamos aí para algumas oportunidades de trabalho. Se você quer saber mais ou menos quais são as funções que você pode exercer aqui na Itália sem uma formação e que são trabalhos mais fáceis para brasileiros, mesmo que não falem um italiano super fluente, fica nesse vídeo até o final. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos lá, gente. Como eu disse pra vocês, vou falar pra vocês aqui de alguns trabalhos, tá? 10 trabalhos fáceis para brasileiros. É importante falar pra vocês que esses trabalhos aqui não exigem formação, certo? Também não exigem o quê, gente? Uma fluência na língua, mas exige sim um básico. O que eu falo pra vocês de básico é, por favor, obrigada, licença, sim, não e, claro, algumas palavras-chave que você vai precisar no seu trabalho. Se você trabalha como pedreiro e o cara fala, me passe o tijolo, você tem que saber como é que fala tijolo. Se o cara falar pra você, me passe o cimento, você vai ter que saber como é que fala o cimento. E também o me passe, me dê, faça isso, mais tarde, agora, já fiz. Coisas básicas. Então é importante falar isso aqui pra vocês, porque se você chegou assim zerado de italiano, dá pra conseguir emprego? Gente, nada é impossível nessa vida, né? Mas é claro que eles sempre vão preferir uma pessoa que tenha o mínimo, porque o trabalho já não é uma coisa que todo mundo gosta, né? Acho que ninguém gosta de trabalhar, gente. E trabalhar com quem não te entende, o que realmente não te entende, é muito complicado. Então, um básico, por favor, tenham. Não vem para a Itália sem italiano, mesmo que seja um basicão assim necessário. Então vamos começar aqui falando das profissões e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Uma das profissões maravilhosas, principalmente para mulheres aqui na Itália, é de cuidadora de idosos, gente. Sim, cuidadora é um emprego que dá muito emprego. Não, gente, agora cuidadora é um trabalho muito pedido aqui, tá? Só que aí você tem que tomar cuidadinho com algumas pequenas coisas. Aqui na Itália, muitas vezes, quando você vai fazer a cuidadora de idosos, você não tem a possibilidade de ir para a sua casa, mas você mora com a idosa, tá? Então você mora com ela, limpa a casa, cuida dela, ou seja, faz tudo e tá tudo bem, né, gente? Eu acho que até aí tá ok, porque, claro, eles querem que você viva com aquela senhora ou com aquele senhor e você cuide dele, então faça comidinha, limpe ele, dê banhozinho, faça tudo e ok, até aí ok. Você aceitou os termos? Maravilhoso. Só que tem que tomar cuidadinho com algumas pequenas coisas, porque aqui na Itália, muitas vezes eles são espertinhos e querem pagar muito menos do que você deveria. Então fique, gente, muito atento com isso, tá? O fato que eles estejam te dando alódio, né, que seria um quarto para você dormir, não significa que isso aí você tenha que agradecer, tá bom? Por quê? Isso aí faz parte do seu acordo. Você morar ali é uma coisa que você está fazendo para eles e não eles para você, tá bom? O fato é que você não pague um aluguel não é, entre aspas, um problema seu, tá? Isso aí é uma coisa que você aceitou porque, claro, aquela pessoa precisa de você sempre. Então, assim, gente, é um trabalho muito pedido, principalmente se você é uma pessoa fofa, afetuosa, se você aí gosta de pessoas, né? Se você consegue trabalhar aí com as pessoas, com realmente todas as problemáticas possíveis. E claro, se você tem esse perfil de pessoa aí cuidadosa, maravilhosa, coloca a mão na massa e cuida, então esse aqui seria um bom emprego para você, porque é muito pedido, tá bom? Esse daqui é um trabalho um pouquinho diferente, tá? Eu só vim conhecer realmente esse tipo de trabalho aqui na Itália porque a minha sogra faz isso, gente, que é limpar escadas de condomínio. Sim, é um pouquinho estranho. Praticamente o que eles fazem? Eles pegam você, tá? Você se inscreve lá na agência, você tem que se inscrever numa agência de limpeza e eles fazem aí limpezas de escadas de condomínio. E eles falam para você quais são as suas escadas. A minha sogra, por exemplo, tem os palácios que ela vai lá, limpa as escadas do condomínio, cada dia da semana ela tem um palácio ou 2 palácios e por aí vai. E o trabalho dela é simplesmente esse: ir lá, limpar as escadas, limpar o elevador e voltar para casa. Basicamente isso.
ela consegue fazer também o que, gente? Gestir os horários dela, tá? Ela decide se ela quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Todo mundo tem essa elasticidade aí? Claro que não, mas é um emprego que não pede o que, gente? Língua, tá? Você tem que saber simplesmente ok, obrigado, boa tarde, bom dia, saber, claro, os nomes dos produtos e, claro, gente, conseguir comunicar o mínimo com o seu patrão, falando pra ele onde é que você vai, pra onde você não vai, porque algumas pessoas têm sim os palácios e as escadas fixas, mas outras pessoas são mandadas pra lá, pra cá e por aí vai. Mas é um emprego, assim, que você encontra muito. Inclusive com a minha sogra, muitas vezes eles colocam junto com ela várias pessoas estrangeiras que fazem, digamos assim, um estudinho, sabe? Tipo, olha, Luana, tô te mandando uma menina, ela é, sei lá, árabe. Aí ela vai lá, ensina a menina o que a menina tem que fazer e depois a menina vai para os palácios dela e por aí vai. Então é um emprego muito pedido aqui na Itália e quem sabe será bom para você, para homens e para mulheres, tá? Não tem essa coisa aí que homem não limpa não, gente. Homem faz limpeza também. Babá. Babá, gente, é um emprego aí muito pedido, tá certo? Por quê? Agora, é claro, as mamães vão para trabalhar, os papais vão trabalhar. E aqui na Itália, gente, a escola é um pouco maluquinha, tá? Não tem aquela coisa como no Brasil, começa às 7, termina às 12, começa às 1, termina às 6, nem lembro qual que é o horário da escola. Não é muito certinho. Aqui é assim, segunda-feira das 8 a não sei o quê. E outro dia a criança, em vez de entrar às 7 da manhã, entra às 9. Em vez de entrar às 9, entra às 10. Em vez de sair às 4, sai às 3. Em vez de sair às 3, sai meio-dia. É uma bagunça para a vida da pessoa, para a vida dos pais. E claro, muitos pais precisam de uma babá. Inclusive, muitos pais brasileiros na Itália precisam de babá que falam italiano. Isso aí aconteceu com uma minha amiga. Ela chegou na Itália e ela começou a trabalhar de babá com o quê, gente? Com filho de brasileiro. Pois é, e ela só tinha que falar português com ele, tá? Então, babá também é uma boa opção. Claro, se você pode trabalhar com italianos, é melhor para você, porque aí você aprende, tá? Aprende a língua e por aí vai. Trabalhar com muitos brasileiros nem sempre é uma boa opção, porque aí você não sai da sua zona de conforto e muitas vezes você não aprende tanto quanto você deveria. Outro trabalho muito pedido é entregador de comida, gente. Sabe que tipo aí no Brasil que tem iFood, se eu não me engano? Eu vejo aí vocês falando de iFood. Aqui também tem vários aplicativos que você pede comida. E o que acontece é que muita gente entrega comidinhas e, claro, tem muito emprego. O que você tem que fazer, gente? Pegar esses aplicativos, se inscrever, tá? E tem que ter, claro, ou uma bicicletinha ou uma motinha, você decide, mas muita gente entrega de patinete de bicicleta. Pois é, gente, tem que ser rapidinho. Viu? Essa aqui eu vou e vai. É basicamente isso. É como se você fosse um Uber. Você tem um aplicativo. Essa corrida tá perto de mim, eu pego. Essa corrida tá perto de mim, eu pego. E por aí vai. Você trabalha assim como entregador e é um emprego que está chovendo, principalmente na pandemia. Todo mundo começou a trabalhar como entregador de comida. Todo mundo. Inclusive, muita gente que perdeu emprego na Itália durante a pandemia simplesmente foi trabalhar como entregador de comida e faz uma graninha bem boa com isso, tá? Tem gente que realmente aí, gente, vive a família toda. Vive a família toda, como é que fala? Banca a família toda entregando comidinha, porque realmente é um emprego que dá muito certo. Ou com motinha, ou com carro, ou com bicicletinha, ou com patinete, não importa. Você se inscreve, faz a corrida, ganha seu dinheiro e vai na fé. Panfleto, gente, sabe aquela coisa que a pessoa fica lá entregando panfletinho, Basicamente isso. Entregar panfletos também é uma coisinha aí que dá dinheirinho e, claro, você não precisa de muitas coisas. Como é que você faz para entregar panfleto, gente? Você entra em contato com agências que dão panfletos ou simplesmente agências de publicidades ou cartolerias e por aí vai. E você entrega os panfletos e você ganha por dia. Tem quem ganha 25 por dia, quem ganha 30 por dia e quem ganha sei lá quantos por dia. Você decide as suas horas de trabalho, quantos panfletos você vai entregar. E claro, você não precisa de nada, gente. Só de entregar o panfleto e falar assim, grazie, grazie. Ei tu, grazie. Ei tu, já se inscreveu no canal? Se inscreve e aproveita, porque daqui a pouquinho eu vou dar pra vocês outros 5 empregos, outras 5 profissões. Então já se inscreve aqui no nosso canalzinho Maravilhosos e dá um like nesse vídeo e vamos continuar.
Outro emprego muito pedido aqui na Itália é lava-pratos, gente. Sim, você vai trabalhar em restaurante como lava-prato. Pois é, esse daqui também é um emprego muito escolhido para quem gosta de cozinhar, porque muitas vezes você começa como lava-prato, depois você começa a ajudar com alguma coisa na cozinha. Aqui na Itália eles são muito assim, gente, multitask. Você começa fazendo uma coisa e faz outra. Por exemplo, eu trabalhava como garçonete num restaurante, que inclusive é o restaurante do pai de Lorenzo, porque, pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar no restaurante do pai de Lorenzo, depois eu conheci o Lorenzo, enfim, depois eu conto pra vocês como é que eu conheci o meu gringo. O meu velho da lancha, que tem a minha idade. Pois é, gente. Foi basicamente o que eu tava falando. Ah, ok. Comecei a trabalhar como garçonete, só que aí o meu sogrão folgado fazia o quê? Vai entregar a comida lá, faz um monte de pasta aqui, lava uns pratos também, limpa o banheiro. Eu era escrava deles praticamente, tá? Fazia tudo. E aqui é assim. Então, se você, gente, tem interesse talvez em trabalhar na cozinha, talvez começar como lava-pratos dá muito certo, tá? Porque você começa lá, depois ajuda na cozinha, depois faz isso, depois faz aquilo e vai que vai na sorte, quem sabe aí você consegue trabalhar na cozinha. Também tem que ter um mínimo de italiano, porque se ele falar pra você assim, ah, preciso súbito de uma panela, você tem que entender isso, tá? Então, um basicão assim tem que ter sempre. E agora, vamos para uma coisa importante aqui, tá, gente? Muitas vezes, esses empregos fáceis para estrangeiros não são o quê? Com contrato. Tem que estar atento com isso daí, tá? Já falei pra vocês aí, gente, da necessidade de contrato e o quanto é difícil aqui na Itália ter um contrato de trabalho. Inclusive, vou deixar aqui pra vocês um card, ó, ou aqui, nunca sei qual que é o lado, porque eu fiz um vídeo pra vocês falando de trabalho na Itália. Nossa, eu estou falando muito mal. Trabalho na Itália e contei pra vocês exatamente o que ninguém conta, que é a dificuldade de realmente conhecer aí, gente, uma pessoa que te faça um contrato de trabalho bom, tá? Então vou deixar aqui pra vocês nos cards. E, gente, falando nisso aqui, por que eu tô falando disso, né? Porque é muito importante que você saiba que muitas vezes você não vai ter contrato de trabalho no começo, tá? E tá tudo bem aceitar no começo, porque você precisa da língua. Talvez você veio pra cá, sei lá, pra estudar ou pra tirar uma cidadania e você precisa daquele empreguinho naquele momento e tá tudo bem. Só que não se acostuma com isso, tá, gente? No começo a gente aceita, depois não, porque se você trabalha sem contrato, você trabalha sem direitos. Então você não tem direito a férias, não tem direito a doença, não tem direito a nada. Então, gente, é furada. No começo, eu lavo as minhas mãos. Isso aqui nem é conselho que eu deveria dar pra vocês. Mas no começo, gente, a gente aceita tudo. Mas não faça isso por muito tempo. Exija o seu contrato de trabalho, tá bom? E como eu falei pra vocês, garçom, né, gente? Eu trabalhei como garçonete e esse é um emprego que você consegue sim na Itália, mesmo que você não fale tão bem assim o italiano, gente. Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente que eu conheço. E sim, gente, trabalhar como garçonete é uma coisa que você provavelmente vai conseguir também. Claro, se você quer trabalhar naquele restaurante chiquetoso, maravilhoso, que vende não sei o quê, talvez não seja o caso, porque além do italiano vai ter que entender também inglês. E nós aqui não é dessas, né? Então a gente vai fazer o quê? Procurar empregos em restaurantezinhos de bairro, restaurantezinhos pequenos, pequenas tratorias. E nesses lugares, normalmente, eles querem pessoas que correm, tá? Corre, 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 trabalha bastante. E não só restaurante, mas também pub, bar e um monte de lugar aí que vende comidinhas e chocolatinhos e cafezinhos que muitas vezes eles contratam sim, mesmo que você não tenha aí um bom nível de italiano, mas você vai conseguir muito rapidamente, porque você trabalha com o público, então a gente vai ser assim, ó, muito rápido e fácil. Eu já não tive essa sorte, eu fui trabalhar em restaurante de peixe, vender vinho e lagosta, né? A pessoa que não falava nem nada. Não era cuore, coração, era curazione. Il curazione. Eu achava que eu estava abafando. Enfim, gente, uma vez foi uma americana lá no restaurante, aquelas, né? Senta que lá vem história. Nada a ver. Aí ela queria saber se tinha alguma coisa sem peixe. E meu patrão fazia só ou macarrão com molho de tomate ou macarrão com cogumelo. Só. Ele não gostava muito das pessoas que não comem peixe. Enfim, só essas duas opções aqui. Aí o que aconteceu? Eu não sabia como é que falava cogumelo. Era mushrooms. Mushrooms.
Mushrooms, enfim, isso aí. Aprendi, né? Palavrão aprendi. E eu não sabia como eu explicava, gente. Não sabia. Aí eu desenhei o Mario. Peguei um papelzinho lá, desenhei o Mario Bros e um cogumelo. Aí eu fiz assim, pasta, Mario Bros. Ela entendeu. Era só pra contar isso. Vamos pra outro emprego. Faxina, gente. Faxina dá sempre certo. Então, vem pra cá, arruma o que, gente? Faxina. Ou em agências, que eles contratam pra dar faxina, tá bom? Ou também você vai aí, gente, distribui alguma coisa, coloca no Facebook, coloca no Súbito.it, tá? Pra quem não sabe, Súbito é uma plataforma aí maravilhosa pra você encontrar tudo. Emprego, casa, tudo. Você coloca lá, faço limpeza, alguém vai lá e te chama. Coloca no Facebook, faço limpeza, alguém vai lá e te chama, tá? Tem sempre essas coisinhas aí. Então, ó, limpeza é nota 10 também. E claro, você não precisa de um grande conhecimento aí do italiano pra você trabalhar com isso, tá? Eu estou precisando de umas aulinhas de português, porque nesse vídeo eu estou falando cada coisa errada que só meu Deus na causa. Estou cansada, gente. A verdade é essa, tá? Outro tipo de emprego maravilhoso para vocês é o que, gente? Trabalhar em agências de correios. Mas assim, grandes empresas como DHL, que seria DHL, que é muito bom, e Amazon. Sim, gente, essas grandes empresas contratam. Então você pode mandar o seu curriculinho maravilhoso e trabalhar ou aí dirigindo e entregando, tá? Ou se não, com um outro emprego que eu já vou jogar aqui, que é magazineira. Trabalhar o que, gente? Empacotando os negócios. Empacota, guarda, manda, empacota, guarda, manda, entendeu? Que nem o like que você está empacotando e plim, aqui, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like realmente aqui, tá? Se inscreve no canal e, claro, comenta aqui embaixo pra mim qual profissão dessas aqui vocês, assim, acham que seja mais adequada para vocês, que vou ficar muito feliz de ler todos os comentários de vocês. Então é isso. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de acionar, gente, o sininho desse canal, tá? Porque, gente, o sininho desse canal faz com que você receba todas as notificações da Verinha. Você vai perder a oportunidade dessa? É claro que você não vai perder. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!